Bom dia a todos. Bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Pretendo hoje fazer uma meditação em torno à possibilidade da verdade no nosso mundo, pois essa questão muito tem me inquietado e envolve vários desafios. São desafios de comunicação, desafios da possibilidade de que eu elabore algo relevante e transmita nesse canal e que essa minha elaboração encontre ouvidos, encontre possibilidades de entendimento em algum dos amigos desse canal. Desde que comecei a elaborar para transmitir palestras e conversas a respeito da verdade, tenho dito que minha intenção é falar sobre o todo e também tenho a tendência a, a falar em livre discurso, embora em alguns dos vídeos anteriores apresentei aos senhores e senhoras alguns pontos do pensamento de Heráclito de Éfeso, que é um filósofo de 2500 anos atrás, que, em meu olhar, em meu parecer, elaborou com sucesso a questão da verdade. Ou seja, atingiu o nível da iluminação. E nesse percurso que fiz desde, acredito, há 30 dias, pude observar que, mediante minha experiência, é claro também, que o reino da verdade não é desse mundo. E pude apontar que esse mundo é o reino da mente. Eu falo isso não de uma maneira improvisada. Eu estudei com muito afinco as possibilidades de elaboração mental da verdade, pois nós filósofos sabemos que a mente trabalha com representação, isto é, ela é como um espelho, ela procura fazer uma imagem que se constrói através de impressões e elaborações internas. E essas elaborações, elas deixam o ser humano longe da observação direta. A mente é um mecanismo de intermédio entre a visão e o sujeito e quem vê. Nós, seres humanos, temos a mente no meio da nossa visão e do que conseguimos elaborar através da mente. Por isso, a mente se constitui num mecanismo interpretativo. Ela se coloca entre a vista e os objetos exteriores de fato, constituindo assim um mecanismo de interpretação.
E dessa forma, todos tendo esse mecanismo interpretativo, o que acontece é que cada um faz uma visão própria do que acha que é o real e acaba se fechando nesse mecanismo que é a mente, deixando de ver a realidade de fato. Então, quando digo que todos estamos interpretando o mundo de maneira mental, eu quero dizer que todos estamos dando atenção a um mecanismo interior que deixou de ver as coisas como são. O mecanismo chamado mente constrói em cada um dos seres uma interpretação particular. E quando se fala de iluminados, de grandes filósofos, ou de Cristo, ou de Lao Tse, ou de Krishna, ou de Sócrates, de Heráclito, enfim, esses seres foram além desse mecanismo interpretativo. Eles romperam com essa interpretação limitada, com esse feixe de ideias que cada um aglomera para si, e esse mecanismo rompeu-se, ou seja, eles conseguiram ir além desse mecanismo que torna todos um ego. Então eu estou falando aqui do que eu sei, de ciência, eu não estou falando aqui do que eu acho, do que eu tenho impressão. Estudei esse mecanismo por cerca de 20 ou 25 anos e pude concluir que isso é assim de fato, que esse é um mecanismo de detenção interior do ser humano. E está mais do que óbvio que não é a melhor consciência interior. Na verdade, é a ausência da consciência. Nós temos substituído a consciência, a visão clara, a clarividência, por esse mecanismo que nós acreditamos que somos nós mesmos. Mas esse mecanismo nos engana, nos prendendo em nossas interpretações particulares. E, ademais, tal mecanismo que chamamos mente, intelecto, ele atua em rede. Nós nos ajustamos mais ou menos com os outros que estão ao nosso redor, não tentando, procurando não destoar muito do que eles também estão interpretando. E formou-se então uma cadeia coletiva de conceitos, interpretações do que é elegante, do que é correto, do que é a vida, do que é a religião, do que deve ser, como devemos viver, que é uma verdadeira cadeia de interpretações que está detida dentro desse reino, que tenho chamado também reino secundário, por não atingir a instrução superior, que é aquele reino dos iluminados, que conseguiram romper com esse mecanismo limitante que é a mente humana. Então, tenho procurado me concentrar no sentido de levar nesse canal essências cognitivas,
locuções e pequenas palestras que realmente esclareçam algo a quem está dedicando tempo a ouvir essas palavras. Há muitas pessoas que fazem isso lançando mão de livros, de se basando em outros filósofos anteriores, em, em Bíblia, em Bhagavad Gita, enfim, em livros os mais variados que são de qualidade. Mas eu fui além desse ponto. O meu professorado não é basado em experiências anteriores, pois eu rompi o mecanismo interpretativo chamado mente. Eu estou além da minha interpretação particular. O feixe chamado mente, que eu mesmo mantinha e que todos temos que superar, rompeu-se há cerca de 5 ou 6 anos e eu pude ser liberado a um outro mundo, a um mundo bastante diferente desse mundo comum em que todos vivem, pois esse mundo é um estado de condicionamento mental. Ele é apenas um grande aglomerado de ideias. Existe algo como que uma película, que é a divisão entre a mente e a alma. E essa película pode se interpretar, fazendo uma metáfora, que vamos dizer que é uma película uterina, onde todos estão sendo gestados, e apenas o rompimento dessa película pode nos dar aquele segundo nascimento que falou o Cristo e nos fazer nascer de novo para então um novo patamar, que é o que nós chamamos de alma, e tenho dito que é o verdadeiro nível superior. Então, o que tenho dito aqui está basado em ciência, está basado nos escritos religiosos e filosóficos de nível, com certeza. Apenas devido ao estado de maturação que me encontro e devido também a estruturas de comunicação que disponho no momento, eu não vou atrás de livros e projeções e, enfim, para levar isso de uma maneira utilizando a sabedoria gravada, com gráficas, com, enfim, em edições, pois há muitas pessoas que fazem isso e, no entanto, observo que a grande maioria não é capaz de romper essa película que divide a mente do verdadeiro espírito acordado. Então, para não alongar muito, observo que a questão da verdade pode se resumir hoje dessa forma, a meu ver. A verdade não é desse mundo da mente. O mundo da mente é um mundo de condicionamento, desse parecer social onde todos estão igualizados, onde é muito difícil destoar, pois a discriminação é imediata, onde todos se ajustam a um bolo comum, a um comportamento e um pensar comum que os torna incapazes de irem além desse nível secundário que nós chamamos mente e que etimologicamente
É muito curioso que esse nível seja muito parecido com a mentira, não é? Então, não é o nível da verdade. Não é o nível da verdade. E essa é uma grande dificuldade que tenho encontrado, pois, como vou falar da verdade para mentes, como vou falar de um nível onde já foi rompido a película que separa os níveis para pessoas que estão praticamente dentro de um útero, estão sendo gestadas por suas experiências, para um dia romperem essa película e verem o que há do lado de fora. Tenho dito também nos trabalhos anteriores desse canal que a verdade está do lado de fora. Ela está à luz do sol, ela não está dentro da mente. Não, ela não está dentro da mente. Dentro da mente estão apenas os egos, o que cada um acha na sua ilusão particular que é verdade. E assim, quem está do lado de fora, que já fez esse rompimento do segundo nascimento pedido por Cristo, que já rompeu essa película entre a mente